Bom, pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar mais uma etapa, que é a segunda apostila nossa, a unidade 2 do nosso material. E lembrando que, como eu trabalho com a frente A, nós vamos começar a partir dessa aula a estudar a teoria das probabilidades. É uma sequência natural do que nós estudamos antes, que foi matemática combinatória, estudamos o binômio de Newton, ok? Então a gente vai estudar probabilidades. Probabilidades é um assunto que é muito explorado nos vestibulares, né? Já teve ano, por exemplo, no Enem, que caiu 4 questões na mesma prova de probabilidades. Então eu diria para vocês que é muito importante que a gente estude bem esse assunto, vá com calma, né? Estudando tópico por tópico, e a gente aprenda bem esse tópico, porque é bastante importante e é muito interessante também, certo? Antes de explicar o que eu escrevi aqui na lousa para vocês, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que o estudo das probabilidades, historicamente, né, na história da matemática, ele é recente. Recente, quando eu digo, são coisas assim, do século XVII. Você fala, pô, mas coisa do século XVII é recente? Historicamente falando, sim. Observando que a matemática é muito mais antiga que o século XVII, né? Quer dizer, milênios antes de Cristo já se fazia matemática. Portanto, uma coisa que é do século XVII, certo? 4 séculos atrás, vamos dizer assim, historicamente não é tão antigo assim. E por que que de repente o homem, a humanidade, os matemáticos, os pensadores tiveram, ou se é que tiveram, alguma dificuldade em tentar descrever o que nós vamos descrever, né? Uma das causas, segundo os historiadores, pessoal, está no fato de que os conceitos determinísticos, ou seja, o que é um conceito determinístico? É algo que eu consigo, o próprio nome está dizendo, determinar bem e conseguir, muitas vezes, dependendo da situação, até prever um determinado resultado. Então, por exemplo, assim, se um objeto lá na física anda em linha reta com a mesma velocidade, se você sabe de onde ele está saindo e qual é o ritmo que ele se movimenta, que é a velocidade, você consegue prever o que vai acontecer com ele daí 5 segundos, daí 10 segundos. Então uma equação da física, por exemplo, ela tem um grau de previsibilidade, vamos dizer assim, alto. Então, estou falando da física clássica, né? Não estou falando nem da física moderna, que a física moderna ela está alicerçada, estruturada em duas grandes áreas, né? Que é a física do infinitamente pequeno, que é a física quântica, e a física que tenta explicar a macroestrutura do universo, que é baseada na teoria geral da relatividade do Einstein, certo? Então, a física quântica, ela lida com o infinitamente pequeno, certo? E toda a matemática da física quântica, ela é uma matemática probabilística, certo? Por conta da história da dualidade, onda-partícula. Então, os modelos matemáticos da física quântica são todos modelos probabilísticos, certo? Quer dizer, foi uma ferramenta que os cientistas, os físicos do começo do século XX, entre eles o Max Planck, utilizaram, né? De Broglie, Schrödinger e outros caras, utilizaram para tentar explicar matematicamente o comportamento da transmissão de energia feitas em pacotes, que o Max Planck chamou isso de quanta, certo? Bom, enfim, aqui nós vamos focar aqui nesse ponto em dois tópicos nessa parte da aula. Primeiro, o que são experimentos determinísticos, né? O que é um experimento determinístico? É aquele, pessoal, que ele produz essencialmente os mesmos resultados quando eu repito ele várias vezes. Se você tiver um cuidado de medir o comprimento de uma mesa
usando uma fita métrica, muito provavelmente esse comprimento não vai se alterar drasticamente. Por exemplo, se a mesa tivesse 50 centímetros, pode ser que dê 50,1, 50,08, 49,9, se você tiver uma medição mais acurada, mas não vai dar uma hora 50, depois 60, 70, 80. Então é um exemplo. Eu coloquei aqui um outro exemplo, que é a queda livre, e eu coloquei velocidade final. Então, se por exemplo, você abandonar um objeto de uma determinada altura, desprezar a ação do ar e medir a velocidade de impacto desse objeto no chão e repetir essa experiência inúmeras vezes utilizando os modelos da física, muito possivelmente, se você abandonar da mesma altura, você vai obter essencialmente os mesmos resultados. Então isso é um fenômeno determinístico. Agora, o mundo parece que pregou uma peça na gente. Por quê? Porque a gente tenta entender como as coisas do mundo são, mas nem tudo a gente consegue entender, certo? Um exemplo disso é o fato de que existem experiências, existem fenômenos que têm caráter totalmente imprevisível. E que tipo de fenômeno é esse? É um fenômeno que nós, na matemática, chamamos de fenômenos experimentos ou fenômenos aleatórios. A palavra aleatório, ela é uma palavra que quer dizer ao acaso, né? E ao acaso é uma palavra que veio do árabe, né? Ao acaso, atzatar, azar, quer dizer, o que significa a palavra azar? Ao azar quer dizer ao acaso, certo? Então, o significado de aleatório quer dizer é ao acaso. Eu não consigo executar nenhuma forma de previsão de saber o que pode acontecer num determinado fenômeno como esse. E são fenômenos simples, pessoal. Ninguém está falando de algo sofisticado como entender as subpartículas que habitam o núcleo de um elemento químico, por exemplo. Ninguém está falando disso, embora essas coisas possam ser usadas também. Aqui eu estou falando, por exemplo, do lançamento de um dado comum. Se você pegar um dado comum e lançar, você não consegue saber naquele momento que você lançou e ele caiu com uma das faces voltadas para cima numa superfície, você vai falar, agora vai sair o 5. Se você acertar, todo mundo vai dizer que você chutou, né? Quer dizer, você não tem mecanismo para decidir o que vai acontecer ali naquele momento, certo? A mesma coisa a gente pensa numa moeda comum, suficientemente fina para não cair na vertical, vamos dizer assim, ao lançar sobre uma mesa, uma superfície lisa e dura. Quer dizer, ela vai mostrar uma das faces, cara ou coroa. Mas no momento que você está fazendo isso, você não consegue saber. Existem muitos fenômenos que são governados por isso. Por exemplo, o tempo de duração de uma lâmpada, quando eles fabricam, é um evento aleatório. Quer dizer, a lâmpada ela é fabricada para durar um determinado intervalo de tempo, dentro das condições especificadas pelo fabricante, mas ninguém sabe que hora que ela vai parar de funcionar, certo? Então esse é um evento aleatório. Lá na física nuclear, por exemplo, o decaimento radioativo, certo? Ele é um processo aleatório, porque a gente não sabe que hora que ele começa a executar isso. Então existem muitos fenômenos que são difíceis de prever. Mesmo um terremoto, com estudos, modelos matemáticos que a gente pode fazer, a gente pode dizer, olha, existe uma chance de acontecer um terremoto devido às condições do ambiente, mas a gente não sabe o momento certo, a hora certa que vai acontecer aquilo, ok? Para fechar essa parte, eu quero colocar um outro item aqui, que é o item 3, olha só. Então nós falamos dos eventos determinísticos, dos eventos aleatórios, e o que é, agora a gente já vai especificando, né? O que é um espaço amostral, né? Sabe o que é essa letrinha aqui? Essa é uma letra grega, pessoal. É a última letra do alfabeto grego maiúscula, é o ômega. A gente usa como símbolo para espaço amostral.
Mas espera aí, o que é um espaço amostral? Um espaço amostral é um conjunto, pessoal, um conjunto de todos os resultados de um experimento aleatório. Por exemplo, quando eu lanço um dado, o que pode sair? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esse conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chama-se espaço amostral do lançamento de um dado comum. Entenderam? Quando você lança uma moeda comum, o que pode sair? Pode sair cara ou coroa. Então o conjunto cara e coroa forma um conjunto de dois elementos que é o espaço amostral do lançamento de uma moeda. O espaço amostral é o espaço onde se localiza, é o conjunto cujos elementos são formados pelos resultados possíveis de acontecer de um fenômeno aleatório. Então, por exemplo, se eu sortear um aluno da sala de vocês, um só, pode ser qualquer um deles. Então, o espaço amostral é o quê? O conjunto formado por cada um de vocês. Tá certo? No próximo vídeo, a gente vai dar exemplos de espaços amostrais e eu vou dizer para vocês o que é um evento. Ok?